Estudo Bíblico 2 Reis 23, versos 1 a 30. As reformas de Josias. Josias não perdeu tempo e tratou de agir de acordo com a mensagem de Deus por intermédio da profetisa Hulda. A leitura pública da lei de Deus foi seguida pela renovação da aliança com Deus, versos 1 a 3. Então veio uma purificação dos lugares públicos, com a remoção dos objetos associados à adoração pagã, versos 4 a 14. A limpeza se estendeu além de Judá até o antigo território israelita, versos 15 a 20. A festa da Páscoa, que havia sido negligenciada, voltou a ser celebrada, versos 21 a 23. Veja 2 Crônicas 35. E outras práticas proibidas foram eliminadas, versos 24 e 25. O julgamento de Deus foi adiado, mas não revertido. O coração do povo não mudou com as reformas do rei. Josias morreu num conflito fútil com o faraó Neco, que passava pela região para se juntar às forças da Assíria depois que Nínive, capital da Assíria, havia sido tomada pela Babilônia, a potência emergente daquela época. Verso 3. Junto à coluna. Refere-se às colunas Jaquim e Boaz, que significavam a presença real de Deus na terra e sua futura vinda gloriosa. 1 Reis 7, 21. São uma lembrança visível da expressão "Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória". Salmo 73, 24. Mandamentos, testemunhos, estatutos. Essas palavras significam a totalidade do conteúdo do livro de Deuteronômio. Compare Deuteronômio 6, versos 1 a 9. Verso 4. A primeira reforma feita por Josias no 12º ano do seu reinado, segundo Crônicas 34, versos 3 a 7, coincidiu com a morte do rei da Assíria. Agora, 6 anos mais tarde, a descoberta do livro precipitou um impulso missionário que não podia ser paralisado pela influência da Assíria, que já diminuíra bastante. Dentro em breve, Josias chegaria até o território de Israel, verso 15. Nínive foi destruída em 612 a.C., perto do fim do reinado de Josias. Verso 6. Vale de Cedron. Desde os tempos antigos até hoje, este vale tem sido o cemitério público da cidade de Jerusalém. Verso 8. Os sacerdotes. Não eram pagãos, mas sim alguns membros inferiores da ordem levítica, que, embora fiéis às tradições do verdadeiro culto do povo de Deus, não tinham obedecido à ordem de suprimir os altos, que eram semelhantes aos lugares usados pelos cananitas pagãos, possuindo o direito de receber a porção reservada à tribo de Levi, sem, entretanto, ser-lhes permitido oficiar no templo como sacerdotes verdadeiros. Giba, o ponto mais setentrional do reino de Judá, equiparando a Dan, o ponto mais setentrional de Israel. Berseba é divisa com o deserto do sul. Verso 10. Tofete, o lugar predileto dos adoradores do ídolo dos amonitas, Moloque, que era feito de bronze, oco, contendo brasas incandescentes no seu interior, que consumiam as crianças ali lançadas. Depois desse ato de Josias, o vale de Inom veio a ser depósito de lixo da cidade, onde os destroços perpetuamente se queimavam. Gerinom então passou a simbolizar o lugar onde as almas humanas em rebelião contra Deus sofreriam tormentos perpétuos, como sendo a escória do universo. Mateus 10, 28 e Marcos 9, 43. Verso 11. Cavalos. Shamash, o deus do sol, era representado entre os babilônios montado num carro puxado por cavalos. Verso 12. Sobre o terraço. Os caldeus sacrificavam nos tetos das casas e dos templos, honrando assim as estrelas. Sofonias 1:5. Manassés adorava as estrelas. 21, verso 3. Verso 13, abominação. Nome que os hebreus davam aos ídolos pagãos,
Uma boa parte da cultura semítica pagã se evidenciava nessas divindades locais que Salomão importou juntamente com suas esposas. Verso 14: ossos humanos. A profanação mencionada no versículo anterior era feita com despojos humanos, tendo em vista o fato de que, para qualquer raça semítica, o contato com os mortos era considerado poluição religiosa. O paganismo não mais poderia ser praticado naqueles lugares depois disso. Veja também verso 20. Verso 15, Betel. Agora Josias está penetrando no antigo reino de Israel, chamado Samaria, isto é, após a deportação dos israelitas. Betel era um dos 2 santuários dotados de um bezerro de ouro, que Jeroboão havia colocado em cada um para desviar seu povo de um possível interesse pela cidade de Jerusalém com o templo de Salomão. Verso 16, apregoara. Os pormenores dessa profecia e o fim do homem de Deus que a pronunciara ocupa todo o capítulo 13 de 1 Reis. Verso 17, monumento. A única referência bíblica a uma lápide. Verso 20, sacerdotes dos altos. Aqui se trata de sacerdotes pagãos que por natureza pertenciam aos altos. Alguns eram do tipo que Jeroboão escolhera, 1 Reis 12, 31. E outros deviam ter sido sacerdotes de Baal. Verso 21. Josias foi muito além de simplesmente extirpar o mal. Também tomou a liderança na prática do bem, começando sua campanha de obediência à lei de Deus, revelada no livro redescoberto, com uma Páscoa celebrada de acordo com os preceitos dados em Deuteronômio 16, versos 1 a 8, e Levítico 23, versos 4 a 8. Verso 22. Desde os dias dos juízes. Essa pequena notícia é a chave de séculos de desgraças nacionais. A plenitude da lei não tinha sido cumprida desde a separação do povo de Deus em 2 nações. Ficara apenas uma lembrança na mente dos profetas. Verso 24. Algumas das leis contra a magia negra e a feitiçaria encontram-se em Levítico 19, 31, 20, versos 6 e 27, e Deuteronômio 18, versos 9 a 14. Verso 25. Nota homilética. Todo o seu coração. Além de cumprir os preceitos cerimoniais da lei, esse rei observou-os também em seu sentido espiritual, dado em Deuteronômio 6, verso 5, que Jesus citou quando lhe pediram esclarecimento sobre o que se fazer para herdar a vida eterna, ao que ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, verso 27. Verso 29. Faraó Neco é Neco II, filho de Psamético. Reinou desde o ano 610 até 595 a.C. No ano 609 a.C., 3 anos depois da destruição de Nínive pelos babilônios e os medos, descrita pelo profeta Naum, Naum 2, versos 1 a 3, verso 19, a Síria foi reduzida da mesma forma que a grande fortaleza de Harã. A extinção daquele núcleo poderoso deixaria o poder do Oriente nas mãos dos babilônios. Os egípcios, sempre peritos na manipulação política, quiseram dar assistência ao rei da Síria para formar uma aliança contra a Babilônia. A batalha que Josias travou em Megido deteve os egípcios de tal maneira que sua morte foi a causa da destruição final dos assírios. A pressa de Josias em ver cumpridas as profecias contra a Síria foi instrumental no sentido de apressar também o dia em que a Babilônia levaria os cidadãos de Jerusalém ao cativeiro. Capítulo 20, versos 17 a 18. Conforme 2 Crônicas 35, versos 21 e 22. O faraó quis evitar o enfrentamento armado e só recorreu às armas quando Josias, recusando seu convite,
disfarçou-se para dar-lhe o golpe de batalha. O que não se pode saber com certeza é se tratou-se de uma batalha propriamente dita ou de um assalto imprevisto contra a pessoa do rei. Megido, ver Juízes 5:19. Verso 30. Jeoacás subiu ao trono em 609 a.C. e nele se manteve apenas enquanto os egípcios se preocupavam com a nova situação política, na qual Nabopolassar, da Babilônia, tinha se apossado dos antigos reinos da Mesopotâmia. Jeoacás foi um rei mau e reinou somente 3 meses. Depois foi deportado para o Egito por Neco. Veja também Jeremias 22, versos 10 e 11, para a mensagem do profeta sobre Jeoacás. Versos 31 a 34. O faraó Neco não pôde evitar a ruína da Assíria, mas, quando regressava ao Egito, quis afirmar sua soberania sobre o território da Palestina, verso 29, anexando ao seu reino a totalidade desse território, até a grande cidade de Carquemes, ao extremo norte da Síria. Por isso, destituiu o rei Joacás e nomeou no seu lugar a Eliaquim, que também era filho de Josias, verso 34. Veja também em 2 Crônicas 36, versos 1 a 4. Verso 36. Jeoaquim, 609 a 597 a.C. Veja também 2 Crônicas 36, versos 5 a 8. Eliaquim, filho de Josias, cujo nome foi mudado para Jeoaquim, como sinal de sua sujeição, foi colocado no trono por faraó Neco. Reinou 11 anos. A princípio, sujeito ao Egito, Jeoaquim sujeitou-se à Babilônia depois do Egito ser derrotado em Carquemes, em 605 a.C. Judá continuou sendo vassala de Nabucodonosor durante 3 anos, mas depois aliou-se de novo ao Egito. Isso resultou em mais ataques babilônios e repetidas advertências do profeta Jeremias. Veja Jeremias 22, versos 13 a 19.